E se aquilo que você pensa saber sobre as palavras de um homem fosse apenas uma ilusão cuidadosamente fabricada pelo seu próprio desejo? E se o que parece óbvio, um elogio, uma frase solta, um gesto de afeto, fosse apenas uma máscara que encobre algo muito mais profundo, mais primitivo, mais difícil de decifrar? Imagine que cada palavra dita por ele não é apenas linguagem, mas sintoma, um vestígio de forças inconscientes que ele mesmo não domina. Você já se perguntou quantas verdades ficaram soterradas no silêncio entre uma frase e outra? A psicanálise nos ensinou que nada do que se pronuncia é neutro. Cada declaração carrega um excesso de significado, um fragmento de desejo que escapa ao controle da razão. Por isso, acreditar no que um homem diz ao pé da letra é como ler um sonho e ignorar seus símbolos. As palavras que revelam afeto não são escolhidas ao acaso. Elas brotam do conflito entre aquilo que ele quer esconder e aquilo que sua alma não suporta calar. Talvez você nunca tenha percebido, mas existe um instante em que a linguagem trai a máscara, e é aí que a verdade emerge. Agora pense, quantas vezes você confundiu gentileza com paixão, atenção com entrega, companhia com amor? Quantas vezes acreditou que ele sentia algo, quando na verdade apenas encenava um papel para preservar suas próprias defesas? O inconsciente não fala em frases lineares, ele fala em lapsos, repetições, excessos. E é precisamente nesses pontos que 3 expressões específicas, 3 sinais verbais sutis, mas devastadores, escapam e denunciam que algo dentro dele já foi atravessado. Você pode não reconhecer de imediato, mas quando ouvir, não terá dúvidas. O que inquieta é que esses sinais não chegam embalados em romantismo barato, nem no clichê do eu te amo precipitado. Eles surgem como fissuras na armadura, pequenas rachaduras que revelam a dimensão real do afeto que tenta resistir. São palavras que ele talvez diga sem saber por que disse, palavras que revelam mais do que qualquer gesto calculado poderia mostrar. São chaves simbólicas que só quem aprendeu a ouvir com os ouvidos da alma é capaz de decifrar. E é aqui que nasce a tensão. Porque se um homem realmente começou a sentir algo por você, inevitavelmente ele deixará escapar essas 3 declarações. Não são frases quaisquer. São confissões involuntárias, codificadas no tecido mais íntimo do desejo. Mas, atenção, não espere que elas venham claras, nem fáceis. Você precisará permanecer até o fim, porque cada palavra que revelarei será uma peça de um enigma que só se completa na última linha. E uma vez que você enxergar, não haverá retorno. Há sempre um instante secreto em que o homem se trai. Não é quando ele sorri para você, nem quando tenta impressionar com gestos ensaiados. É quando a palavra lhe escapa, quando a frase surge carregada de algo que ele mesmo não compreende. Esse instante é como um lapso, um pequeno deslize da razão que permite que o inconsciente respire. E é nessa respiração que você começa a perceber. Algo já se move nele, algo que não cabe no controle. O que se pronuncia é quase um sussurro da alma, um eco de desejo que não encontra outra forma de se manifestar. Mas o inquietante é que essas palavras não são claras, não são declarações evidentes de amor. Elas chegam disfarçadas, escondidas entre sílabas que, à primeira vista, poderiam passar despercebidas. É como se ele dissesse uma coisa, mas o corpo da frase revelasse outra. Como se aquilo que a boca formula não fosse o mesmo que o coração está tentando esconder. Esse jogo de luz e sombra, de revelação e encobrimento, é justamente o que confunde e, ao mesmo tempo, fascina. Porque se você escuta com distração, tudo passa. Mas se você escuta com a pele, percebe que ali há uma ruptura. O homem, quando começa a sentir, não confessa de imediato, porque o desejo masculino teme a entrega, teme a perda de si. Em vez disso, ele deixa escapar pequenas brechas, sinais sutis que denunciam mais do que gostariam. É o inconsciente falando apesar dele, denunciando que sua armadura já não é tão sólida quanto parecia.
E você pode notar essa fragilidade num detalhe mínimo: a escolha de uma palavra que não se encaixa, a intensidade desnecessária de uma frase simples, o silêncio carregado depois de um comentário aparentemente banal. Talvez você mesma já tenha ouvido algo assim, sem compreender por que aquilo ficou ressoando dentro de você por dias. É como se houvesse uma densidade naquela frase, um peso que não se justificava racionalmente. Esse é o poder da linguagem, que não vem da mente lógica, mas do subterrâneo da psique. É quando a voz diz menos do que o desejo gostaria e, ao mesmo tempo, mais do que a razão permitiria. É nesse intervalo que se instala a verdade. E a verdade é que existem palavras que não podem ser controladas. Elas escapam como lapsos, como se fossem fendas abertas no muro que ele ergueu para proteger-se de sentir demais. Ele pode tentar disfarçar, pode rir depois, pode mudar de assunto, mas a palavra já foi lançada. E mesmo que ele esqueça, você lembrará. Porque aquilo que tocou não foi apenas o ouvido, foi o inconsciente, foi a memória arcaica que reconhece quando alguém começa a atravessar a barreira do afeto. E aqui começa o enigma. Se você sabe escutar, se você sabe se manter presente, perceberá que há 3 declarações específicas que inevitavelmente se manifestam quando o homem começa a sentir. Não são frases de romance barato, não são promessas grandiosas. São confissões involuntárias, pequenas rachaduras que deixam escapar a essência do que ele tenta esconder. E é justamente nelas que está o segredo. Ele pode acreditar que domina suas palavras, que controla cada frase como quem ergue um muro para proteger aquilo que não quer revelar. Mas toda defesa carrega sua falha, toda fortaleza tem sua fenda, e é nessa fenda que a verdade se infiltra. Quando um homem começa a sentir, a linguagem que sai de sua boca já não lhe pertence inteiramente. Ela é atravessada por algo mais forte que sua vontade. É como um sonho que se escapa pela manhã. Ele tenta agarrar, mas quanto mais segura, mais se dissolve, deixando apenas vestígios. Esses vestígios são as palavras que você deve aprender a escutar. A primeira coisa que acontece é quase imperceptível: a necessidade de nomear você de uma forma diferente. Não importa se é um apelido suave, uma forma peculiar de chamar, ou uma palavra repetida sem motivo aparente. O que parece apenas um detalhe, na verdade, é uma tentativa inconsciente de marcar território, de fixar você dentro de sua linguagem. Porque dar nome é prender no simbólico. Quando ele começa a chamá-la de algo que antes não existia, é o inconsciente afirmando: você já não é qualquer uma. Mas ele não percebe isso. Ele acredita estar apenas brincando, e talvez seja justamente aí que a confusão começa. Será que é apenas um gesto de leveza, ou já é a prova de que algo o atravessou? O problema é que a mente consciente sempre vai tentar reduzir, minimizar, justificar. Ele pode dizer que não significa nada, que é só um hábito, que foi espontâneo. Mas na psique, nada é gratuito. Freud nos ensinou que até o ato mais banal carrega uma intenção secreta, e o apelido repetido não é exceção. A insistência revela que sua língua já foi tomada pelo afeto, mesmo que seu ego lute para negar. Perceba como isso se manifesta no corpo dele. A frase vem acompanhada de uma pausa, de um olhar que dura 1 segundo a mais de um leve desconforto depois que a palavra foi dita. Ele mesmo estranha, como se tivesse ultrapassado uma fronteira invisível. E, de fato, ultrapassou. Porque ao renomear você, ao criar uma forma exclusiva de chamá-la, ele inaugura um vínculo simbólico que não existia antes. Essa é a primeira marca do desejo em transformação. Mas o mais perturbador é que, nesse instante, ele ainda tenta retomar o controle. Pode rir de si mesmo, pode ironizar, pode até fingir que não disse. Só que a palavra já cumpriu sua função. Ela abriu uma fresta, um caminho que não poderá ser fechado. E mesmo que ele tente voltar atrás, mesmo que nunca mais use aquele nome, o efeito já foi lançado. Você já se tornou algo diferente dentro dele, algo que escapa ao domínio da consciência. E é justamente assim que a primeira das 3 confissões acontece.
não como um discurso elaborado, mas como um deslize, uma brecha, uma palavra aparentemente inocente que carrega todo o peso do que ainda não pode ser dito. É o prenúncio, a primeira prova de que algo silencioso e perigoso já começou a nascer. E quando isso acontece, você precisa estar atenta, porque o próximo sinal virá carregado de ainda mais tensão. O segundo sinal não aparece como um apelido, mas como uma fissura ainda mais profunda. A revelação involuntária de interesse pelo seu mundo. O homem que começa a sentir não pergunta apenas por educação, nem porque deseja preencher o silêncio. Ele pergunta para entrar. Ele quer saber o que você pensa quando está sozinha, o que o silêncio da sua infância ainda guarda, o que você sente quando a noite pesa sobre seus ombros. São perguntas que podem parecer banais, mas escondem uma inquietação visceral. Ele precisa decifrar aquilo que já o domina, porque ao conhecer você por dentro, ele acredita recuperar o controle daquilo que já o atravessou. Mas essa tentativa de controle é apenas ilusão. Quanto mais ele pergunta, mais se revela, porque não é a resposta que o interessa, é o abismo que ela abre dentro dele. E você pode perceber isso na intensidade com que ele repete as mesmas questões, no brilho impaciente dos olhos quando ouve um detalhe da sua história, na forma como guarda pequenas informações como se fossem segredos preciosos. É a ânsia inconsciente de se infiltrar em sua alma, de mapear o território desconhecido que já o assombra. Esse movimento carrega algo perturbador. A curiosidade dele não é neutra, é carregada de desejo. Ao perguntar, ele já se expõe, porque aquilo que o move não é a vontade de conhecer por completo, mas o medo de perder aquilo que ainda não tem. Perguntar é sua forma de se aproximar sem confessar, de estar mais perto sem admitir a fragilidade que sente. Mas, paradoxalmente, cada nova pergunta o entrega mais. Cada insistência revela que ele já não é livre diante de você. E talvez você já tenha vivido essa sensação de ser olhada não apenas como corpo, mas como enigma. É quando ele insiste em saber sobre um sonho que você contou de passagem, quando se prende a uma memória sua que você mesma já havia esquecido, quando faz da sua dor uma pergunta silenciosa em seus olhos. Nesses momentos, você entende que a linguagem deixou de ser simples diálogo. Ela se transformou em confissão disfarçada. Ele não está apenas conversando, está tentando se apropriar do que já o consome. Mas aqui está a ironia. Quanto mais ele busca saber, menos consegue dominar, porque o conhecimento não lhe traz segurança, apenas aumenta a vertigem. Cada resposta que você dá não resolve sua inquietação, mas abre novas lacunas, novos vazios que o puxam ainda mais fundo. A palavra que ele ouve se torna espelho, revelando a ele próprio a dependência que tenta ocultar. E no reflexo dessa dependência, ele se desnuda. É nesse ponto que surge a segunda confissão. Ele não diz "eu sinto algo por você", mas deixa escapar um "eu quero entender você", ou "eu preciso saber quem você realmente é". Declarações disfarçadas de curiosidade, mas carregadas do peso, da posse emocional. E quando essas frases emergem, não há mais retorno. A segunda fissura se abre, e o homem já não consegue esconder que está sendo tomado. O que antes era apenas um apelido inconsciente, agora se torna urgência de penetração psíquica. Ele não apenas fala com você, ele se entrega mesmo sem admitir. O terceiro sinal nasce de um terreno ainda mais sombrio. Não é apenas o nome inventado nem a curiosidade insistente. É a entrega disfarçada em vulnerabilidade. O homem, quando começa a sentir de verdade, inevitavelmente se deixa escapar em pequenas confissões sobre si mesmo. Não confissões controladas, daquelas que servem para impressionar ou criar proximidade, mas revelações involuntárias, ditas quase como quem se trai. São palavras que escorrem pela boca sem passar pelo filtro do orgulho, frases que revelam medos, fracassos, cicatrizes que ele jamais mostraria em outro contexto. É nesse instante que a linguagem deixa de ser máscara e se torna desnudamento. Essas confissões chegam como fragmentos soltos,
Um eu não costumo falar disso. Um eu não sei por que estou te contando isso. Um com você é diferente. Frases que carregam um peso simbólico brutal, porque revelam não apenas a confiança que começa a nascer, mas a incapacidade dele de manter intacta sua armadura. O homem que expõe suas fissuras sem perceber já se encontra atravessado pelo afeto. Ele não revela porque quer, revela porque não consegue mais esconder. É o inconsciente rompendo a superfície e deixando visível aquilo que antes permanecia soterrado. E talvez você perceba a contradição. Ele pode, no mesmo instante, tentar minimizar a revelação, rir de si mesmo, mudar de assunto. Mas o gesto já foi feito. A ferida foi mostrada. E uma vez que a ferida aparece, não há como voltar a acreditar na imagem de invulnerabilidade que ele tentou sustentar. Esse momento é perigoso para ele porque desmonta seu próprio personagem. Mas é justamente nesse perigo que está a prova incontestável do sentimento que nasce. Nenhum homem expõe suas sombras sem estar, ainda que inconscientemente, suplicando por acolhimento. Essas frases, aparentemente simples, funcionam como pactos secretos. Quando ele diz que nunca fala sobre aquilo, está, sem perceber, colocando você em um lugar único em sua vida. Quando admite que não entende por que está se abrindo, revela que perdeu o domínio de si. Quando confessa que com você é diferente, mostra que a barreira entre desejo e entrega já foi cruzada. Não é apenas fala, é inscrição simbólica, é a linguagem do inconsciente tomando forma em palavras. E o mais intenso é que, nesse instante, você não escuta apenas com os ouvidos. Escuta com a pele, com a memória, com a intuição ancestral que reconhece quando alguém lhe entrega sua sombra. O impacto não está na clareza da frase, mas na densidade que ela carrega. É como se a voz dele lhe confiasse um segredo que não deveria existir, como se cada palavra fosse uma chave que abre um quarto trancado dentro da sua própria história. Porque o que ele revela sobre si, na verdade, também espelha o que você esconde de si mesma. É aqui que a terceira confissão se instala. Não uma declaração de amor direta, mas a exposição involuntária do que ele teme, do que o dói, do que o rompe. Ele não diz eu amo você, mas diz eu não consigo ser forte o tempo todo. Eu também já quebrei. Eu não entendo o que sinto quando estou com você. São frases carregadas de falhas, mas é justamente na falha que o amor começa. E uma vez que você escuta, uma vez que reconhece o peso dessa entrega, sabe que a resistência dele já não existe mais. Ele se abriu, ainda que em silêncio. E então, quando os 3 sinais já se revelaram, o nome exclusivo que o inconsciente cria, a curiosidade que insiste em atravessar sua alma e a confissão que o desarma diante de si mesmo, o que resta é um silêncio pesado, impossível de ser ignorado. Porque depois que o homem se trai nessas 3 dimensões, ele se encontra em um estado de tensão interna insuportável, não consegue mais voltar ao que era, mas também teme avançar. Esse espaço de suspensão é o território mais delicado, porque é nele que o desejo se transforma em laço. É como um abismo entre 2 margens. Ele já não está seguro em nenhuma, mas também não consegue mais fingir que o rio não existe. Nesse ponto, cada palavra dele se torna carregada de ambiguidade. Ele pode tentar retomar o controle, vestir novamente a máscara da indiferença, agir como se nada tivesse acontecido. Mas é inútil. O corpo o denuncia, a voz se altera, o olhar o entrega. O que ele não diz se torna mais eloquente do que tudo o que já disse. E você sente porque seu próprio inconsciente também reconhece a vibração desse território. A dúvida dele começa a ecoar dentro de você, criando uma tensão mútua que parece não ter saída. E é justamente essa tensão que o amarra a você. O desejo masculino, quando atravessado pelo afeto, não suporta mais a indiferença. Ele precisa encontrar um caminho para legitimar aquilo que já o domina. Por isso, mesmo que não formule a declaração direta, ele não consegue evitar os gestos que confirmam suas palavras implícitas. A insistência em estar perto, a inquietação quando você se afasta, a necessidade de provar,
ainda que sem perceber, que você ocupa um espaço que ninguém mais ocupa. Tudo isso é a extensão viva daquilo que suas palavras já anunciaram. Mas o mais perturbador é perceber como você também é convocada nesse processo. Porque quando ele se expõe, ainda que de forma fragmentada, o que realmente pede não é apenas compreensão, é resposta. E a resposta não é uma frase, mas uma presença, um olhar que reconhece sem julgar, um silêncio que acolhe sem necessidade de explicação. É nesse ponto que a linguagem abandona a superfície e se torna pacto. Ele não diz, mas implora. E você não responde, mas consente. Essa espiral cria um campo onde nada é totalmente dito e, ainda assim, tudo é compreendido. Onde o desejo já não pode mais ser negado, mas tampouco pode ser confessado de maneira direta. É uma prisão e uma liberdade ao mesmo tempo. Prisão porque ele já não pode fugir de você. Liberdade porque, ao se abrir, finalmente descobre que existe algo além da armadura. E essa descoberta é tão assustadora quanto fascinante. E assim, ao final dessa jornada, o que resta não é uma resposta pronta, mas uma pergunta que arde. O que você fará com essas palavras que não foram ditas, mas que já lhe pertencem? Porque se um homem começa a sentir algo por você, inevitavelmente ele dirá essas três coisas, ainda que sem querer, ainda que sem saber. E quando você ouvir, sua vida também não será mais a mesma. O que você ouviu até aqui não foi apenas um roteiro. Foi um mergulho nas camadas invisíveis da linguagem, nas frestas onde o desejo masculino se revela contra a própria vontade. Os sinais não são óbvios, não gritam, não se apresentam como certezas fáceis. Eles sussurram, tremem, escorrem pelas palavras mais simples. E agora talvez você perceba, nunca se tratou apenas dele, mas também de você, porque ao escutar o que o inconsciente deixa escapar, algo dentro de si também desperta, como se o espelho devolvesse uma imagem que você havia esquecido. É nesse ponto que a jornada se transforma em revelação silenciosa. Você não sai com respostas fechadas, mas com perguntas que continuarão vibrando por dentro. Quantas vezes ignorei os lapsos que já me entregavam tudo? Quantas vezes o medo de acreditar me impediu de reconhecer o óbvio? E mais ainda, quantas vezes o que ele disse sem querer ecoava exatamente aquilo que eu mesma negava em mim? As três confissões masculinas, afinal, não falam apenas sobre ele. Falam sobre a fragilidade universal de se expor diante de quem pode nos atravessar. Talvez, daqui a alguns dias, em meio ao silêncio da madrugada, ou no instante mais banal do cotidiano, você se recorde de uma frase solta, de uma pausa carregada, de uma palavra aparentemente inocente, e vai perceber que não era apenas lembrança, mas um lembrete. A alma reconhece quem a toca, mesmo quando a mente tenta apagar. Essa é a diferença entre ouvir e escutar, entre ver e enxergar, entre passar e permanecer. O que foi aberto aqui não se fecha. O que foi despertado não volta a dormir. E se há algo que você leva daqui, é a certeza de que não é preciso forçar declarações, nem mendigar palavras. O que é verdadeiro sempre escapa, mesmo quando alguém tenta esconder. Basta estar presente, inteira, para reconhecer os sinais quando eles surgirem. Porque o amor, quando começa, não pede licença. Ele invade a linguagem, distorce os gestos, abre fissuras no orgulho. E quem sabe ouvir essas fissuras nunca mais será enganada pelo óbvio. Se isso tocou você em algum lugar que não sabe nomear, não guarde só para si. Deixe seu gesto visível. Curta este vídeo, escreva nos comentários aquilo que mais ecoou em sua alma, compartilhe com quem precisa despertar. E se deseja continuar essa travessia simbólica, inscreva-se agora. Porque o que construímos aqui não é apenas conteúdo, é espelho, é psique, é alma. E você já sabe, uma vez que algo desperta, nunca mais volta a dormir.